Esta noite, então, nós vamos bater um papo ali com o nosso xará. Gustavo Garcia. Eu mesmo. Garcia, que fez o nosso curso em... Nós falamos em 2012, por aí. 12, olha aí. 12. Olha aí. 2012. O primeiro, né, que foi de paisagismo, aí já emendei de jardinagem, e logo em seguida eu fiz o de áreas verdes, que eu acho que nem... Manejo de áreas verdes, que bacana, né? Voltado para prefeituras. Era um curso voltado para prefeituras, né? Na época eu trabalhava na Mata de Santa Genebra, né, que era um órgão da prefeitura de Campinas. A gente tinha uma de conservação de 251 hectares, e agregou muito para a gente lá, com certeza. Ai, que bom, que bom. Olha que legal. Hoje a gente teve uma época de transição, por isso que o curso não existe mais, que a gente percebe que o pessoal de prefeitura queria mais o paisagismo mesmo, né, do que o de manejo. Aí a gente acabou abolindo de manejo, né, e ficou todo mundo para o curso de paisagismo mesmo. Mas muita gente ainda fala desse curso aí. Excelente. Era um curso que eu adorava dar, né, mas ministrar. Mas um problema também é o seguinte, né, quando a prefeitura manda alguém para um curso, aí já fica um tititi ali na sessão, né? Por que mandou ele e não mandou eu, né? Exatamente. Fora que, sei lá, tinha muita gente que vinha também que não estava muito interessado, né, Martina? Não, muitas vezes, quando é pago por prefeitura, a pessoa está mais preocupada, né, em aproveitar a verba do que o conteúdo, né? Então, eu não valorizo muito. Já tivemos casos desses também. Mas, graças a Deus, isso hoje não é mais assim, né? Não. Hoje, as pessoas que trabalham em prefeitura são mais conscientes, né? Estão mais pensando nisso mesmo. Mas conta para a gente a história. Olha, para quem não me conhece, eu sou a Martina. Eu sou o Gustavo. Isso. E eu sou o Gustavo. Prazer. Já me apresentando, né? Sou biólogo de formação, aí me formei no Federal do Mato Grosso do Sul. Companheiro de profissão. Companheiro de profissão, lógico, grande inspiração aí. Né? E, como eu falei, né, comecei assim, nas atividades trabalhando com manejo e conservação de áreas verdes, nessa unidade de conservação da Prefeitura de Campinas, né, onde era uma área muito grande, né, a segunda maior reserva de Mata Atlântica urbana do Brasil, né, são 251 campos de futebol, a gente tinha 9 quilômetros de acero, né, e sempre eu gostei dessa coisa do operacional, de estar mexendo, mão na massa, né, bem o curso de jardinagem que a gente fez aí. E passei, né, a liderar ali, a tocar o departamento operacional. Então, a gente tinha ali, essa época do ano, combate a incêndio, que era terrível, passava a época de fogo, a gente plantava, então fazia a recuperação das áreas degradadas, né, plantio, enfim. Só que a gente tinha uma outra vertente lá na mata, que a gente recebia escolas. Né? Então, a gente recebia 30, 60 alunos por dia de escolas ali do município e da região do entorno, para visitar uma trilha na mata. Aí o que acontecia? Né? Essa época de chuva, de vento, como é que você vai liberar, me pôr ali 60 crianças embaixo de algumas árvores, se você nem sabe como é que está a situação daquilo? Né? Uma responsabilidade muito grande, e também uma frustração muito grande ao mesmo tempo da pessoa chegar lá para visitar a mata e não poder entrar, por causa dessa dúvida que a gente tinha. Né? Então, eu sempre muito nerdola, né, gosto de estudar bastante, de estar fazendo curso, fui buscar informações ali e acabei conhecendo a arboricultura. Né? Fiz ali meu curso de arboricultura com o pessoal da Plant Care, conheci bastante coisa de árvores, técnicas de manejo, e falei, nossa, né, realmente agora eu consigo avaliar uma árvore, fazer um bom diagnóstico, né, e saber se eu libero ou não a trilha, se aquela árvore está segura ou não está segura. Né? Então foi o primeiro passo. Eu falei, não, gostei disso, né? Eu acho que dá para ganhar dinheiro, né? Dá para trabalhar. E comecei, né, fazendo um plano de negócios ali, né, ainda sabia que na prefeitura ali, né, estava com um cargo comissionado, não era para sempre. Eu falei, então já tenho que ter o plano B ali, né? Plano B aí. Eu falei, quem que seriam meus clientes para trabalhar com árvores, né? Logo pensei no pessoal do paisagismo. Falei, nossa, né, paisagista, né, mexe com árvore, mas e aí, quem são, como é que são, onde vivem, né? Não manjo nada de paisagismo, né? Então eu vou procurar um bom curso, vou conhecer, aí acabei conhecendo, né, o curso do Gustavo, fiz, fiquei muito contente, apanhei um monte na hora de fazer o projeto, mas consegui desenrolar lá, né?
Comprei os materiais, tenho os livros impressos ainda, a partir de desenho aqui. Legal. Aí você só queria plantar árvore, na verdade. Eu só queria saber como plantar, como mexer, como cuidar e como que o paisagista pensa, para ele poder chegar e conversar de igual para igual, né? Oferecendo um bom serviço, que é um nicho muito especializado, né? Você trabalhar com árvores, são plantas de grande porte, quanto maior a planta, né, maior o pepino, o maior problema que a gente tem para resolver. Sim, sim. Né? E, né, sabendo muito a questão das pessoas terem, né, o valor que dão para árvores, né, questão muitas vezes de estar atrelado a uma história de família, né? Uma vez eu atendi uma cliente que ela tinha uma sina assim por um pé de limão que o marido dela deixou. O marido dela tinha falecido, o pezinho de limão estava lá, era a lembrança que ela tinha daquela. Né? Tem valor emocional. Como que a gente vai cuidar, né, de uma árvore? Uma árvore vive muitos anos, assim, né, muito mais do que nós, até se a gente comparar o nosso tempo de existência com o tempo de árvore, chega a ser efêmero. Né? Então foi aí que eu procurei me especializar cada vez mais em árvores, né? Comecei ali no manejo, subindo, cortando, podando, né? Até que uma hora eu achei que aquilo ali era um pouco até de covardia. Estava com uma motosserra, equipamento pesado na mão, e a única coisa que eu sabia fazer é, tá ruim, corta. Né? Mas e quando cortar não é uma solução? E quando você pega um caso desse? Né? Eu falei, poxa, tem outras técnicas que dá para a gente tratar, né? Dá para a gente salvar uma árvore, recuperar ela. Então, aí que eu fui começar a estudar, me aprofundar cada vez mais e fui mudando, né, moldando minhas técnicas, conhecendo outras ferramentas para pôr na minha caixinha, né? Adubação, controle de pragas, endoterapia, enfim, que me auxiliavam na hora de fazer um bom diagnóstico e dar solução de manejo para essa árvore aí, né? E eu acho que é legal, assim, né, para as pessoas que estão aqui participando também, que muitas vezes não são da área, deixar um pouco dessa visão, né? Que essa live aqui possa transformar essa questão de você sair daquela coisa de uma árvore que está doente, tem que cortar, vamos trocar, vamos substituir, por uma, vamos cuidar, né? Vamos agregar. Muitas vezes você começa um projeto de paisagismo e a pessoa quer preservar aquela árvore que tem. Sim. Teve um trabalho bem bacana que eu fiz junto com o Thanos, aí de Piracicaba, de um cliente que, antes de construir a casa, a hora que ele comprou o terreno, ele chamou a gente para avaliar a árvore. Falou, tem condição? Eu falei, tem. A gente fez o tratamento, falou, me marca até onde eu posso chegar com a construção sem afetar a árvore. A gente usou os cálculos da zona crítica de raiz, delimitamos, aí ele chamou a arquiteta e chamou o Thanos. Então, a casa ficou coisa mais linda, ficou parecendo uma floresta, ela ficou bem bacana. No final do ano, a gente transplantou uma árvore para a casa dele, uma jabuticabeira lá, tivemos que fechar a rua, foi um auê. Né? Levamos uma árvore adulta para ele lá, foi bem bacana. Estragamos até a entrada do condomínio, porque a árvore não passava, mas deu tudo certo. Deus. Então, eu tenho uma apresentaçãozinha aqui que eu montei, né, até hoje, estava falando com o pessoal de Sinop sobre diagnóstico. Né? Eu acho que casa bem aqui com o tema que a gente fez, né, que fala um pouco sobre as patologias da árvore e como que a gente pode estar consertando elas aqui. Acho que eu vou compartilhar aqui com vocês. Bacana. Legal. Viu, Gustavo? A arborização urbana é praticamente toda ela das prefeituras, certo? Isso. Vamos lá, tem um grande... Aí eu vejo que muitas prefeituras, por exemplo, eles têm biólogo, tem arquiteto, tem agrônomo, tem engenheiro florestal. Eu tenho percebido no decorrer da minha profissão de que eles não sabem anteceder, vamos dizer assim, a morte de uma árvore, né? Vamos dizer. A hora que ela estiver morta, daí eles dão um laudo. É passível de supressão porque ela morreu, vamos dizer. Mas como é que você vê essa coisa? É uma falha realmente do RH da prefeitura, de formação dos técnicos que cuidam de arborização? A gente já fez um monte de manuais de arborização e eu não faço mais. Não faço porque ninguém obedece. Né? Eu fiz o da SESC, eu fiz o da CENIG, fiz um monte de prefeituras. Né? Aqui no estado de São Paulo tem aquele programa verde, azul, não sei o quê. A prefeitura recebe pontos quando tem um manual de arborização. Né? Mas quando você encara uma prefeitura, como é que é a parada? Vamos dizer. Bom, eu trabalho aí a nível Brasil, né? Tenho conhecimento aí das prefeituras, aí Centro-Oeste a gente trabalha bastante com o pessoal lá, Norte, Nordeste, enfim, todas as regiões, né? A gente conta de tudo, são pessoas, né? Você tem ali desde a prefeitura, que o cara, o técnico, não sai de trás da mesa,
né? Ele avalia a árvore aí pelo Google Street View, né? Fala, tá bom, não tá, corta, não corta, é naquela ali, né? Tem prefeituras que você tem técnicos muito bons, muito engajados, né? Hoje, na própria live que a gente estava ali, tinha técnicos ali de prefeituras de muitas cidades, e às vezes falta recurso, né? A arborização é deixada de lado, às vezes o cara tem muita vontade, muito conhecimento de pôr em prática, e acaba limitado aí por questão de equipamento, né? O grande erro também é a gente pensar que a arborização urbana é só árvore de calçada, né? Mas não, tudo que está inserido ali, você tem as áreas de APP, você tem as matas ciliares, até a árvore que está dentro da nossa casa faz parte da arborização urbana, né? Tem cidades ali que dão desconto de IPTU, IPTU verde, né, para quem mantém uma área legal, para quem tem uma boa árvore, né? E, né, sou certificado pela ISA, né, pela Sociedade Internacional de Arboricultura, Legal. e um ponto que eles trazem lá é que uma arborização bem cuidada pode valorizar o imóvel em até 15%. Né? Você tem árvores grandes, bem tratadas, né, lá chega a valorizar um imóvel nessa questão. Né? Legal. O pessoal que trabalha com paisagismo sabe o valor que agrega ali na casa, né, numa residência, você ter ali, né, tudo aquilo lá. E quando você fala de uma planta de grande porte, ou você vai gastar um dinheirão e pôr uma árvore grande, ou você vai pôr ela pequenininha, esperar crescer, e tem coisas aí que o dinheiro não compra, né, que é o tempo. Né? Então, assim, quando você já tem árvores grandes, é bem mais interessante. Né? E outra coisa que o Gustavo trouxe bem legal, é a questão de você trabalhar o manejo preventivamente, antes de ser reativo. Né? Aquela árvore começou a adoecer, né? O que está levando àquela condição? Ou será que é mais fácil, né, para a gente que faz a operação, escalar, acessar uma árvore verde ou uma árvore que está morta há não sei quantos anos? Né? A condição da madeira é outra. Quando a árvore seca, a madeira fica mais rígida, ela quebra mais fácil. Então, isso acaba, às vezes, até dificultando, neirando a operação. Né? Quando a gente pega para comparar, né, até trouxe alguns dados aí de um trabalho que a gente fez em Campo Grande, a remoção de uma árvore, comparado ao tratamento dela, o tratamento chega a ser de 2% a 5% do valor do custo da remoção de uma árvore dessa. Verdade. Sem considerar a nova, é só o custo da retirada mesmo. Não, o custo da retirada, se você nem replantar, se você pegar, cortar, levar e descartar, o valor chega a ser 95% a mais do que você contratar uma equipe fazendo tratamento daquela árvore. Né? Foi o que a gente conseguiu ver lá em Campo Grande. Eu cuido de 52 árvores notáveis lá na cidade de Campo Grande, né, onde a gente faz visitas ali a cada 3 ou 6 meses lá, para estar acompanhando essas árvores, né, que elas viram monumentos da cidade, praticamente. Muito legal. São árvores que foram plantadas ali, uma avenida lá, uma rua lá, a Avenida Mato Grosso foi plantada em 1901 e a Avenida Franço Pena em 1902. São figueiras gigantescas, com mais de 26 metros de área de copa, assim, né, de diâmetro de copa. E as raízes? As raízes tem um canteiro central enorme, né? O canteiro central ali tem quase 15 metros de tamanho, então comporta. Lá elas escreveram isso, né? E o senhor falou aí da questão do manual de arborização, né? Eu brinco aí, tem alguns colegas de profissão, Flávio, a turma da arborização está aí, né? Que o que a gente ganha dinheiro hoje com a arborização, ganha dinheiro, é erro do passado, né? O principal problema que a gente conta na arborização é a falta de planejamento, a árvore errada no local errado. Uma árvore de grande porte no local que não cabe, uma árvore de pequeno porte onde você poderia ter uma árvore de maior porte, né? Então, isso que acaba agregando aí na nossa profissão, é resolver conflitos que poderiam ser facilmente evitados na hora de plantar, na hora de selecionar uma muda para aquele local. A gente tem um exemplo típico aqui na nossa rua do container. Está plantada uma árvore que, quando o cara veio plantar da prefeitura, o Gustavo tentou, falou, não, cara, essa árvore é errada, essa árvore não vai dar certo. O cara falou, não estou nem aí, ganhei a árvore, vou plantar. Você lembra disso? Nossa, a prefeitura, eu acho que aqui de Olambra plantou, sei lá, acho que quase 1.200 alfeneiros do Japão. Nossa! E hoje o pessoal pensa, inclusive, que aquele frutinho ali, ele é comestível, né? Então, até eu vi cachorro, por exemplo, comendo aquele negócio lá e já sai babando, né? Daquele frutinho. É um problema, né? Uma árvore que chega até ter um comportamento invasor, né? Brota muito fácil, é um trem que é difícil de morrer, você vê, tudo capenga assim, mas tá viva ainda, né? Então, assim, é uma árvore que a gente tem que tomar cuidado, né? A falta de informação, a falta de planejamento na hora de escolher a espécie certa para o local correto é o que
é o que a gente mais encontra por Faz aí. diferença, é bem isso mesmo. Mas E que é um- legal. Que árvores que você vê mais, que você acha assim que é o campeão, vamos dizer, árvores em calçada nas cidades? Você tem alguma estatística assim da árvore que mais predomina, que é mais usada? Olha, tem vários. Parece que, assim, tem aquela onda da árvore da moda, né? Aqui no meu bairro Valinhos, né, que foi o bairro que meus pais moram, né, onde eu cresci, é praticamente 98% lingustro japônico, né, o alfeneiro. Então, Ah, o que a gente vê bastante aí para a cidade, né? Teve a onda das tipuanas, que é o que a gente vê bastante lá em São Paulo, são árvores aí que são exóticas, são lá do Sim. norte da Argentina, que também tem um problema enorme aí com questão de raízes, né, que não são adequadas para a calçada. Teve a questão do pau-ferro, já vi muito pau-ferro plantado ali, e sibipiruna. Parece que são as modas, né? Não sei se é o que o se plantava naquela siripiruna, época, e todo mundo achava bonito e coloca aquilo ali em todo lugar. A Olambra teve uma boa cota de sibipiruna e agora a onda é a árvore samambaia. A árvore samambaia. Ela Eu é plantei linda, mais culpa cara, minha, culpa culpa minha. dele aí. Culpa Isso sua podia ter uma ver que plantada do lado da casa da minha mãe também. Eu comprei é. aquilo depois do curso, está lá. Mas faz uma sombra maravilhosa, né? Ela é Outra árvore. maravilhosa, mas dá dó uma cidade inteira quase com a mesma árvore, né? O importante é uma variação também, né, Gustavo? Exatamente, né? E já puxando para o nosso lado aí da biologia, né? A gente sabe que quando você tem uma maciço de uma única espécie, se a gente pega uma praga, ela se dissemina muito rápido, né? Você vai perder praticamente a arborização toda. Né? Toda. A gente vê o caso aí dos ipês que estão dando esse problema aí do fitoplasma, né? Que ela começa a crescer tudo com uma brotação, deformar tudo ali, pegou primeiro os ipês rosas, né? De El Salvador, agora já está pegando alguns ipês nativos, já vimos o caso em ipê branco, em ipê amarelo. Que praga que é essa? Oi? Que praga que é essa? É um fitoplasma. Né? Ele é como se fosse uma bactéria que cresce ali nos vasos condutores e começa a deformar, né, toda aquela gema terminal. Você vê que os galhos ficam hipertrofiados, dá uma brotação muito esquisita e está pegando muito pena. A gente ainda não sabe como que é transmitido aquilo ali, mas beleza, enquanto estava no ipê rosa de El Salvador, que é exótico, tranquilo, mas começou já a afetar a arborização, né, nossa nativa. Nativa. Olha aí, ó. E você já tem uma remediação para esse problema, assim? Que você fala, ó, faz uma endoterapia ou faz uma... A gente tentou aí com alguns produtos de endoterapia, né? Como uma doença nova, a gente não tem produtos muito específicos para a árvore, a gente vai testando, né? Eu fiz uma aposta aí com um produto à base de cobre micronizado, né? Porque para a endoterapia a gente tem a questão do tamanho das moléculas, né? Que tem que se carregar ali pelo xilema, tem as árvores que têm quilose, que são barreiras ainda, né? Entre os elementos de vaso, que dificultam, né? Então, você tem que usar a partícula bem pequena, né? Então, a gente usou o Single Cooper, né, que é a base de enxofre micronizado, porque o enxofre já tem essa ação um pouco mais tóxica, né, para essas células. O Single Cooper, né? A gente testou aí o Casulin também, mas ainda está tudo em fase de teste. Né? Então, a endoterapia é uma técnica muito legal, porque você usa uma dose baixa do produto e não tem deriva dela para o ambiente, e você já põe direto nos vasos condutores da planta. Direto nela, né? Então, a gente está é uma testando. coisa dos últimos 5 anos, talvez, Gustavo. Essa técnica da endoterapia é nova no Brasil, né? É nova, né? Já se usa há bastante tempo, né? A gente vê bastante ela aplicado ali para controle de pragas, principalmente do bicudo das palmeiras, né? Ricóforo palmaro, que ataca ali as tamareiras, que atacam o Bismarck, enfim, quase todas as palmeiras eles pegam. Né? O pessoal usa ela para aplicar aí o inseticida, né? Um inseticida sistêmico, geralmente imidacloprido, para controle dessas pragas, né? Mas o interessante dessa técnica é que você consegue acessar ele direto o xilema da planta e usar não só como inseticida, mas também para o controle nutricional, né? O que a gente vê, né, em arborização urbana. Também. Em arborização urbana, geralmente, você tem ali uma área permeável para a raiz muito pequena, que a planta vai exaurir aqueles recursos, e às vezes a gente sabe, né, que um micronutriente faltando ali já vai desequilibrar toda a árvore. Então, é uma forma rápida de você entrar com um nutriente ali, para ver se aquela árvore vai responder legal, e aí sim você entra, né, pensando mais
questão biológica tratando todo aquele solo, né? Às vezes entrando com matéria orgânica, ou mesmo substituindo o solo. Né? A endoterapia, ela dá um resultado bem bacana, que ela pula essa etapa de absorção pelas raízes, né? Você já coloca, ela já sobe, já é metabolizada. Na veia, né? Já é o soro na veia, igual a gente. É o soro na veia. E essas pessoas que não querem plantar palmeiras, por exemplo, porque palmeira dá lagarta, vamos dizer. Falando de endoterapia, qual seria a indicação mais adequada? Você consegue controlar lagartas também, né? Com um inseticida sistêmico, né? A gente usa sempre aí um grupo do neonicotinoide, ou imidacloprido, ou o tiametoxan, né? Que são inseticidas que eles agem sistemicamente. O bichinho comeu, né? Ele vai se intoxicar e morre, né? Às vezes você pega uma palmeira muito alta, né? Então você tem dificuldade de fazer uma pulverização lá, se você não tiver um equipamento de acesso, né? Ou dominar as técnicas de escalada, você pode usar por endoterapia. Geralmente você associa, né, para você ter essa questão do translocamento mais rápido ali, associa um desses produtos aí com fosfito de potássio. Né? O fosfito ele tem essa capacidade de fazer a célula se hidratar, e isso faz com que o produto suba muito mais rápido. Chega lá. Legal. Agora, falando em palmeira, ela é uma monocotiledônia, vamos dizer, onde o xilema e o floema está tudo misturado ali, vamos dizer. A profundidade do furo importa ou não? Importa, né? Justamente a gente divide as árvores, né? Sei que a palmeira não é árvore, mas vamos considerar ela aí como um vegetal lenhoso, né? Então a gente tem ali a palmeira, que tem essa, por ser monocotiledônia, tem os vasos todos espalhados. Você consegue trabalhar com uma profundidade grande ali, né? De 12 até 20 centímetros ali. Quando você entrar com a broca, você vai saber que está absorvendo. Se você já passa para a árvore, né? Aí você já não tem, porque você tem os vasos distribuídos de forma diferente, você tem a formação do cerne, né? Então, para coníferas, né, que são aquelas árvores que têm forma de cone, para pinheiro, você tem um brancal, né, um alburno um pouco maior. Aí você trabalha com uns 8 centímetros de perfuração. Né? Já para as árvores folhosas, né, que é tudo o resto que não é pinheiro, você já tem uma área menor, então você trabalha ali com 5 centímetros. Né? Porque abaixo disso você vai atingir o cerne. O cerne nada mais é do que o xilema morto. São os vasos condutores que não tem mais condução, que a árvore vai depositando todo o seu resíduo metabólico ali. Então, como ela não tem essa condução, você vai jogar produto lá, não vai para lugar nenhum. Então, você trabalha sempre na onde você tem a condução de seiva, né? No xilema ativo, que é o alburno ou o brancal, que o pessoal conhece também, né? Então, é assim, para folhosas 5 centímetros, para coníferas, né? De 5 a 8, dependendo do tamanho da árvore também, é claro, né? E para palmeiras, aí você pode trabalhar de 12 a 20. Os corintianos que estão aqui escutando a gente, quando a gente fala palmeira, a gente fala coqueiro, tá bom? Tá certo? É a mesma coisa. Né? Exatamente. O coqueiro, rabo de raposa, se tiver algum corintiano ali, nós estamos nada de ofensa, nada de discriminação. Isso mesmo, né? Mas a endoterapia é uma técnica bem bacana, né? Quando a gente vai tratar alguma árvore assim que a gente não tem certeza se vai responder, a gente entra primeiro com a endoterapia, que é barato, vai para o produto, coloca lá. A árvore respondeu, a gente já passa uma operação maior, que é recuperar o solo, pôr os nutrientes, matéria orgânica, né? Trabalhar todo o equilíbrio ali, com aminoácidos, para daí sim a árvore continuar, né? Exercendo as funções biológicas dela, né? Toda a fisiologia, né? Sim. Gustavo, qual que é? Eu já vi você, principalmente na Arbofest, né, que foi um espetáculo, vamos dizer, de conhecimento, foi um show ali de cultura e conhecimento de tudo ali. Eu vi até pessoal injetando, vamos dizer, oxigênio no pé da árvore ali em volta. Isso. Né? São algumas técnicas que a gente trabalha, né? Geralmente a gente pensa no solo, a gente lembra só da parte química, né? Os NPK da vida. Quando muito, você já entra ali por macronutriente, né? O enxofre, boro, magnésio, molibdênio, né? Mas tem gente que nem fala disso, né? É o 4, 14, 8, 10, 10, 10 e acha que aquilo lá está resolvendo tudo. Né? Mas o solo ele é composto ali 50% de mineral e 50% ali de espaço. Né? Desse espaço vazio você vai ter os macroporos que ficam com ar e os microporos que ficam com água. Né? E a planta precisa disso, porque a raiz da árvore, ela respira. Né? Respira. A raiz da árvore ela precisa absorver, ela precisa de espaço para crescer ali. Né? Então, o pessoal ignora essa outra parte. Né? Quando a gente vira para solo urbano, árvores urbanas, né?
pensando que a gente tem trânsito de carro, caminhão, ônibus, tudo chacoalhando ali, árvores enormes, com peso próprio compactando, a primeira coisa que vai embora aí é esses espaços maiores, né, os macropódios, que é onde fica o ar que a planta precisa para respirar. Então, ela já fica com dificuldade ali para respirar, dificuldade para se expandir, para crescer, né, por conta da compactação. Então, o maior problema que a gente tem em solo urbano não é a falta de nutriente, é a falta de ar, depois a falta de água, aí sim a gente vai para a falta de nutriente. Então, tem operações que a gente utiliza no nosso dia a dia para tratar de árvores que a gente já consegue utilizar isso. Por exemplo, uma delas é a adubação injetada, né? A gente trabalha ali com um trado, né, uma profundidade ali de 15 a 20 centímetros, por quê? Quando eu vou tratar a árvore, eu não quero tratar todo o jardim, eu não quero dar trabalho para o jardineiro cortar a grama. Se eu jogar qualquer coisa superficialmente lá, a raiz da grama que está ali mais superficial vai absorver e só o que vai passar vai para a árvore. Então, já trabalhando com esse trado, eu consigo passar esse sistema, né, a rizosfera da grama e só alimentar a árvore, que é bem interessante. Legal, legal. E como essa mangueira ela vai acoplada a um motor estacionário que gera pressão, né? Ela trabalha ali com 200 PSI, que é uma pressão muito forte, né? A pressão dos 4 pneus da caminhonete minha junto. E a hora que você abre aquilo lá, ela dá uma estufada na terra e, ao mesmo tempo, ela já vai espalhando a cauda, né? Já faz aquilo lá que a nossa avó fazia, que é afofar o canteirinho, né? E é uma das técnicas. Quando o solo está muito compactado, aí a gente já usa uma outra ferramenta, que é a espada de ar, que é aquela que estava lá na Argofest, que a gente faz a varrição, a gente remove toda a terra da árvore, e aí sim troca por um composto ou por um substrato que a gente prepara. Né? E pode utilizar areia, matéria orgânica, uma terra de boa qualidade, tudo que a gente aprende aí no curso de paisagismo, né? A gente acaba aplicando ali. Então, são algumas formas que a gente Legal. Deixa eu só comentar aqui, ó. Não posso deixar de contar a piada de José Joffre, ó. Coqueiro é só nativa, porque Palmeira não tem mundial. Olha só. Não podia deixar de comentar. É isso aí. Muito bom. Aí a gente consegue fazer essa substituição do solo, escavando sem danificar as raízes. Aqui estava lá na Arbofest, conseguiu ver, a gente varreu um pedaço do gramado lá, as raizinhas fininhas da grama ali, né? Todas expostas ali, esperando receber a cama nova ali para elas se desenvolverem. Legal, né? Vou fazer uma outra pergunta para o Gustavo. Quanto mais se encosta ao piso da calçada, principalmente no tronco da árvore, é correto dizer que a primeira coisa que apodrece é a raiz pivotante? Então, vamos a questão da raiz pivotante, como é que funciona, né? A árvore está desenvolvendo, está lá mudinha, né? Ela solta uma raiz, um pinhão, né? Uma raiz pivotante, e começa o seu crescimento. Só que ali tem alguns nutrientes que não são móveis, que a raiz tem que ir atrás para buscar. Né? Então ela começa a se expandir. Essa raiz ela começa a formar raízes laterais e pinhões laterais também. Né? O que é comum? Com o passar do tempo, as árvores mais antigas, ela perde esse pinhão. Esse pinhão já não tem mais função ali de absorver água e nada, porque ela já tem os pinhões secundários. Então, a própria planta, né, ela compartimentaliza, ela faz uma barreira interna ali, né, com taninos e fenóis, e permite que fungos e outros insetos degradem aquele pinhão inicial para disponibilizar essa matéria orgânica ali para o ambiente. Então, é normal em árvores muito grandes a gente pegar e falar, poxa, a árvore está oca. Ela está oca porque ela perdeu um pinhão, né? Ela tem aquela formação que a gente chama de chapéu de bruxa, né? Porque ela pode ser oca, né? Outro mito que o pessoal tem, poxa, a minha árvore está oca, ela vai cair. Né? A gente tem aí um exemplo, e na maioria das ruas aí, que não cai, que é o poste, né? Poste de concreto, ele é oco. Né? Ele só tem... Por que o poste fica de pé? Porque ele tem uma parede ali que é suficientemente forte para absorver todos os esforços dele. A árvore é a mesma coisa. Quando a gente vai avaliar uma árvore, ela tem uma cavidade de bruxa, ok, desde que ela tenha uma quantidade de parede ali saudável que suporte o próprio peso. Né? A questão de você aproximar o piso ali do tronco, você vai estar dificultando ainda mais a troca gasosa, né? A respiração das raízes, principalmente naquelas curvinhas que a gente tem ali da árvore, que a gente chama de neloide. Ali tem uma estrutura que chama lenticela, que são pequenos furinhos por onde a árvore faz troca gasosa. Por ali respira boa parte da raiz. Né? Então, se você tampar aquilo ali, você vai estar sufocando a árvore. Né?
Um outro erro que o pessoal faz também, que é mais comum ainda, é plantar ela soterrada. Né? Faz aquele buraco, joga lá embaixo e chega com um monte de terra em cima. Né? A gente fala o soterramento do colo. Né? Por que o colo é uma região importante? Né? Para quem já trabalhou, já acompanhou um corte de árvore, ou já viu uma árvore, né, ser removida, você vê que a madeira do tronco é diferente da madeira das raízes. Né? A própria questão do xilema, floema, toda a anatomia interna é diferenciada. É um tecido que foi feito para ficar enterrado ali numa condição de umidade, numa condição de calor, de outros micro-organismos ali, que ela está tudo bem para ela, mas o tronco não. Então, a partir do momento que você solterra essa parte do tronco da árvore, né, ou você isola ali, você tem todos os micro-organismos do solo atacando uma madeira que não foi preparada para isso. Aí que dá problema. Então, e aquela mania de erguer uma jardineira em volta do tronco da árvore. Eu não sei se você já viu isso aí, eu vejo. Já vi, faz uma guiazinha, né? Ali você só está pondo uma barreira mecânica para a entrada de água, você está impedindo ali, né, da própria chuva, da própria água que está escorrendo ali, que vai matar a sede daquela árvore, né, ou alimentar ela, porque a gente sabe que a planta ela não come, né, ela suga, né, ela toma os nutrientes ali. Você precisa da água no solo para disponibilizar, né, para ela poder pegar os nutrientes. Você está pondo uma barreira e falando aqui não, você está prejudicando ainda mais, né, essa questão da árvore. Tem gente que faz a barreira e chega até a aterrando, né? Está aterrando o tronco. Na verdade, a própria microbiologia do solo vai comendo a casca, né? Exatamente. E a árvore não usa pantufa, né? Eu sempre falo assim, né? É uma das coisas que eu aprendi aí, e muitas das vezes que a gente vai fazer um tratamento de árvore, só de você fazer essa limpeza, fazer a famosa coroa, retirar aquela vegetação, expor esses neloides, aí a árvore responde muito bem. Você não precisa fazer uma adubação, você não precisa entrar com uma endoterapia. Né? Você só livrou ela daquela encrenca que é o próprio solo atacando ela. Como você analisa? Você fala, fiz terapia, a árvore recuperou. Que prazo que é isso, assim? Quanto tempo você fala, não, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, porque não respondeu? Então, depende muito das condições climáticas, do tipo da planta. A gente sabe que tem espécies que entram em dormência no inverno, né? Apesar daqui já não ter esse clima, assim, né? Um outro erro que a gente vê, o pessoal plantando plátano, essas árvores em clima frio aqui, e querendo que ela vai bem, né? A gente sabe que a árvore vai dar problema, né? Que ela é muito atacada por broca, por quê? Ela precisa do inverno verdadeiro, né? Ela precisa entrar em dormência, né? Perder todas as folhas, e tá tudo bem para ela, né? Ali não, ali ela está sendo estimulada o dia inteiro, ali com sol, temperatura, né? Então, essa questão da hidroterapia, se você pega uma árvore caducifólia, uma árvore que precisa passar por esse período, né, que a gente chama de dormência, que o metabolismo dela vai estar baixo, pelo fotoperíodo que é curto, pela falta de água que está tendo, né, pelas condições climáticas ali, ela vai demorar mais tempo para responder, né? Inclusive até para absorver o produto, né? Porque a gente sabe que a árvore trabalha como uma bomba hidráulica, né? Ela abre o estômago da folha, vai transpirando ali, e assim ela vai puxando os produtos, né, para cima. Aí você tem que trabalhar com bastante pressão positiva e demora. Mas geralmente, quando a árvore absorveu ali, a gente começa a ver resultado de 1 semana, 15 dias. Surgimento das novas geminhas apicais, né? Começa a crescer novas folhas, você vê que o entumecimento do tronco está diferente, né? E se ela faltou muito nutriente, aí você vai ter que aplicar um pouco mais ainda. Mas geralmente ela mostrou esse sinal que, ó, estou viva ainda, estou me recuperando, tenho chance, aí você investe. Aí você entra com uma outra endoterapia, né, com um pouco mais de nutriente, já vai preparando o solo ali para a hora que acordar o gigante, né? Tem um trabalho muito legal que eu fiz, de uma paineira, tem até no meu YouTube, né? Para quem quiser seguir lá, Gustavo Arborista, só pôr no YouTube, que eu mostro o antes, né? Quando a gente chegou lá, o tratamento que a gente fez e depois. Então, qual que foi meu planejamento ali, né? Como é que eu fiz o ataque dessa árvore? Eu preparei uma endoterapia, né? A gente usou 4 tubos, né? A gente utiliza tubo de 500 ml, né? Utilizei 2 tubos com macro e micronutrientes, né? Uma formulação bem completa de NPK, né? Usei ali o Complexo 51 e o Fetrilon, que é um mix de micronutrientes também, né? Esses 2 potes. Um deles eu utilizei ali com um inseticida sistêmico, imidacloprido, né? Porque quando a gente estimula muito a planta, ela vai produzir açúcar, e açúcar traz bicho, né? E ela está precisando ser recuperada, então eu já
bloqueei ali a entrada desses predadores ali. E no último tubinho, eu trabalhei ali com fito-hormônios, né? Eu trabalhei com auxina e gibberelina, que são hormônios que induzem o crescimento de folhas e de raízes. Só que, ao mesmo tempo, para que eu usei esse tubo aí? Para acordar gigante. Então, ela tinha um pouquinho de nutriente lá, tinha 1 litro da solução nutritiva nela, ela já tinha os hormônios que estimularam a trabalhar, só que se eu não preparasse o solo, né, ela ia gastar tudo aquilo ali, ia voltar e entrar numa espiral de declínio, né, e ia embora. Então, aí a gente preparou todo o solo, a gente trabalhou com mulch vertical, que são furos que a gente faz ali na projeção da copa, né, a gente dá uma distância ali de 1 metro, 1,5 metro do tronco, porque logo junto ao tronco você não tem raiz absorvente, né, você vai ter as raízes mais estabilização da árvore. As raízes absorventes geralmente estão mais para o final da copa. Então, ali a gente fez alguns furos, porque era um espaço gramado, era um espaço muito bonito. Eu acho que eu estou até com a foto dela aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar, que eu acho que fica mais legal para o pessoal. É legal, é. Aqui, vamos lá ver. Olha lá. Essa daqui foi uma apresentação que eu fiz hoje à tarde ali para o pessoal de Sinop. Vamos usar ela aqui, que tem a foto dessa árvore, né? A gente falou. Então, olha como é que ela estava aí, professor, quando a gente fez o tratamento, né? Era uma paineira muito grande, né? A paineira, a gente sabe que ela tem essa... Opa, saiu. Deixa eu voltar lá. Compartilhar. Aqui, ela aqui. Vamos lá. Beleza. A gente sabe que ela tem esse comportamento de ser caducifólia, de perder folhas, né, uma época do ano. E como é que eu sabia que essa paineira estava ruim e não estava só numa fase de dormência? Aí entra outro macetinho do diagnóstico. Eu olhei as outras árvores da propriedade, as outras paineiras, e todas estavam folhadas, todas estavam bem. Então, opa, se aquelas... Olha quanta dica aí, gente. 3, 4 paineiras estão com folhas, estão bem, e essa não está acontecendo alguma coisa, né? Vocês fazem ideia do que pode ter acontecido para ela estar assim, dessa forma? Não faço a mínima ideia. Você tem alguma ideia? Ela é tão grande, ela está em cima da casa. A proprietária comprou esse sítio aí, lá em... nossa, agora, fica divisa com Minas ali, não vou lembrar. Enfim, por causa da árvore. Essa árvore tem 85 anos. Que mês foi isso? Esse daqui foi em maio. Maio. Tá? Deveria estar florindo, né? Deveria estar florindo, as outras estavam com flores, né? Mas ela já falou que essa árvore já estava dessa forma aí já fazia alguns meses. Ah, tá. Então, poxa, a gente foi chamado para fazer o diagnóstico, né? Um dos grandes desafios que a árvore não fala. Então, você tem que ir pescando, né? A gente olhando para essa foto, a gente vê que ela tem uma área permeável legal, né? Muito bacana ali, né? Gramadão. Isso favorece, né, a penetração de água. Só que aí entrou uma outra questão, tá? O jardineiro, né? Caía as folhas, o jardineiro ia lá, varria toda a grama. Caía as folhas, ele ia lá e varria. O zelo dele era muito legal. Só que com o tempo foi entrando cada vez mais em escassez esses nutrientes. Você não tinha ciclagem de nutrientes. E tudo que você aportava lá, a grama pegava, passava pouquíssimo para a árvore. Agora, uma árvore desse porte, ela precisa de uma quantidade substancial ali de nutrientes para ela poder, né, ter todas as suas funções biológicas ali funcionando. Então, a gente falou, poxa, primeira coisa que está acontecendo, né, eu vi assim que a gente chegava lá, caía uma folhinha, outra coisa, ele já estava varrendo, né, deixava o sítio sempre impecável. Né? Então, a gente tem que entrar com micronutrientes e macronutrientes. Então, a gente fez essa técnica do mulch vertical, tem o vídeo lá no YouTube, a gente faz a perfuração, ali a 40 centímetros, tira toda aquela terra, entrei com um bom composto orgânico, turfa de esfagno e vermiculita para ajudar a segurar a água para ela, né? Então, a cada 1 metro fui fazendo esses furos, tirava o solo, preenchia com esse substrato, que já melhorava a aeração, né? Tinha ali a matéria orgânica e tudo que, quando ele fosse ligar a irrigação da grama, a água já desceria ali para a árvore também, né? E ao mesmo tempo que eu fiz todos esses furos, aí, esse mulch vertical, a gente foi injetando, fazendo aquela técnica de injeção para descompactar entre esses furos. Aí sim, já com uma cauda, com macro e micronutrientes, a gente entrou com um pouco de aminoácidos, né, ácidos lúmicos ali para recuperar, né, porque a gente usa os organos mineral, né, o organo mineral, além do mineral, ele tem a parte orgânica, né? Às vezes você tem a matéria orgânica lá, só que você não tem o bichinho para decompor ela e disponibilizar para a árvore.
É a parte biológica, A parte biológica do importante. solo, né? O pessoal pensa na parte química, os NPK, esquece da parte física e esquece da parte biológica, né? É um triângulo, tem que estar trabalhando ali 100%. Então, a gente inocula, né, esses micro-organismos, tricoderma, né, que é um fungo que forma micorriza, que aumenta a absorção da árvore, protege contra outros fungos, né, tudo nessa operação. E aí, 30 dias depois, né, que a gente fez, 31 dias para ser mais exato, tem ali no YouTube, essa árvore ficou dessa forma. Que rápido! Olha aí, ó. Também. Aí então, a gente acordou o gigante caindo terapia, a gente entrou com os micronutrientes ali na veia dela, reage, meu filho, e preparamos todo o solo, tá? A gente voltou ali. Um restaurante chique, né? A gente voltou 2 meses, tudo ali, 6 meses depois ali, e essa árvore está perfeita. Agora ela flora na época certa, ela floresce na época certa, devido a esse tratamento, né? Então a gente pensa sempre em recuperar, né? Qual que é o grande segredo? A gente proporcionar para aquela árvore o que ela encontraria no local da natureza, no local que ela evoluiu, né? Uma boa matéria orgânica, um bom aporte de nutrientes. Então, a árvore continuou ali, a gente sabe que o jardineiro vai continuar varrendo, limpando as folhas ali, mas o trabalho que a gente fez... cultural, né? Tá? Muitas vezes a dona de casa chama de sujeira, né? Saber se não é a patroa que está pedindo para rastelar de sujeira. Essa questão, né? pior que ela fala que não, ela fala, não, eu falo para ele deixar, mas ele fala que vai morrer a grama, que vai ficar feio. Eu falei, então tá, né? Então, quando a gente vai trabalhar com árvores, né, o pessoal pensa naquela metodologia de fazer adubação a lanço, vai ser muito pouco que vai passar, né? Se a gente jogar, errar a mão, a gente vai queimar tudo a grama, né? Também. Então, a gente tem que trabalhar com técnicas exclusivas, né? Técnicas específicas, equipamentos específicos para a árvore, né? Para a gente fazer isso, que nem no caso do trado, da injeção, enfim. Esse daqui é só um dos cases que a gente acabou fazendo aí de sucesso. E aí está o lema da nossa empresa, né? Por árvores mais saudáveis e seguras. Por isso que a gente existe aí, esse objetivo. Acho que a transformação. Esse é um salário, né, que a gente ganha que não dá para monetizar em dinheiro, né? É a satisfação, né, na verdade. E um aprendizado ao mesmo tempo, né? Você não deve ter feito o furo só num lugar, né? Você fez o furo em vários lugares, no tronco e em vários lugares na terra, né? Quando a gente vai priorizar, vai pregar a endoterapia, a gente prioriza os neloides, né? Que são esses canais aí de onde está saindo toda aquela raiz, que ela já está com toda aquela água absorvendo, a gente já aproveita a onda para levar o nutriente para cima. Então tem o local certo da gente furar, né? Que é a questão dos neloides. A gente tratou ali praticamente toda a projeção da copa, você vê que é uma árvore gigantesca, né? Sim, então ali foi bastante produto, a gente trata a projeção, né? Que é pegar essa copa ali e descer ela linha reta do chão, 2 metros para fora ainda. Então, 2 metros. Eu ia perguntar isso agora. Ainda é válido quando a gente fala que a copa é igual embaixo, assim, que a raiz é do tamanho da copa. Assim, a gente considera, né? O pessoal fala dessa questão do pinhão, né? De ser a copa parecida. Sim. Não, a árvore ela se equilibra de uma forma parecida com uma taça de vinho, né? Você tem a taça ali grande, você tem a base, você tem o prato de raízes, né? Então, esse prato de raízes, né, a gente encontra cerca de 70% a 80% das raízes nos primeiros 40 centímetros de solo, né? Para baixo vai poucas raízes que vão absorver a água, mas dificilmente você vai ter alguma coisa abaixo de 2 metros ali, né? A grande massa de raiz, ela fica ali meio que na superfície. Para quê? Para segurar os torrões, né? Então, a gente tem as raízes grandes, as raízes mais grossas, que suportam o peso próprio da árvore, né? O esforço de compressão, e a gente tem as raízes finas, que agregam no torrão, que suportam os esforços de tração, né? Por isso que é importante, quando a gente planta uma árvore, a gente põe o tutor e deixa ela balançando um pouco, porque esse balançar que vai fazer ela criar, vai fazer ela engrossar e criar essas raízes que vão segurar o torrão para não deixar ela balançar do lugar. Olha aí, ó, quanto conhecimento aí. Bacana, hein? E é, assim, uma coisa muito rica, essa mudança nos tratos, né, Gustavo? Antigamente não se fazia isso, e são dos últimos 10 anos, talvez, que essa valorização dessas técnicas todas. Exatamente, né? A gente viu um grande crescimento, tá aí o Flávio, o Felipe também estava aí prestigiando, né? O pessoal que começou com a gente lá atrás, quando tudo era mato, né? E a gente brinca. Na verdade, faltava muito conhecimento, ainda falta muito produto, né? Falta muito
investimento nessa parte. A gente viu que deu um boom bem grande nessa parte de arboricultura na pandemia. O pessoal ficou mais em casa, começou a reparar, poxa, minha árvore está feia, será que essa árvore não é perigosa? Né? Poxa, o que eu posso fazer para melhorar? Né? Então, foi uma época que a gente trabalhou bastante, né? Até então, na época eu estava junto com o Felipe na Arbolab, e a gente teve uma procura muito grande de pessoas entrando, né? Querendo se especializar na parte de arboricultura. Né? Então, hoje a gente tem uma gama enorme de escaladores, a gente já tem lojas aí específicas de produtos para escalada, para acesso em copa no Brasil. Tem, a gente começou ali, escasso, exatamente. A gente tem loja de produtos, como a Arbogrowth, que está aí, né, que é um empreendimento meu, da minha irmã, onde você já encontra os materiais aí para fazer endoterapia, você encontra o travo, você encontra as coisas específicas para a árvore, né, que antes a gente tinha que sair caçando. Ah, onde é que tem tal produto? Olambra, nossa, é um parquinho para quem gosta dessas coisas, né? Tem muito produto porque tem o mercado de flores. Mas e o resto do Brasil? Né? A pessoa falava para mim, nossa, o que você está usando? Eu falei, cara, olha, para controle dessas brocas, aí eu estou usando Bovéria baciana, que é um fungo patogênico, né? Porque muitas vezes a pessoa não gosta de usar veneno na casa. Falou, nossa, onde é que você pega? Eu pego em Olambra. Eu falo, poxa, mas é longe, né? Então a gente falou, como tem muita gente procurando, a gente começou esse empreendimento de Arbogrowth aí, que manda, despacha aí produtos para o Brasil. Mas tem que falar para as pessoas o que é. Uma loja online que você tem. E é uma loja online que eu tenho junto com a minha irmã, Viviane Garcia, ela que toca ali. Né? Que ali estão os produtos que eu vim selecionando aí ao longo desses 15 anos que eu estou de tratamento de árvores, que são produtos testados e validados aí. E você pode comprar em qualquer lugar do Brasil, seja para fazer um tratamento profissional ou mesmo para fazer um cuidado amador para suas plantas. Né? Poxa, eu quero dar um up aqui no jardim. Poxa, o que eu posso utilizar para essa parte de nutrientes e essa parte biológica ao mesmo tempo? Então, você encontra tudo lá, tem bastante coisa. Vem com o receituário do Dr. Gustavo Garcia. O biólogo pode dar essa receita, né? Não, receita no sentido como aplicar, como fazer. Não, tem bastante coisa lá, né? A ideia é fomentar cada vez mais o mercado, né, da arboricultura, que quanto mais pessoas estiver trabalhando de forma legal, né, de forma profissional, o serviço acaba sendo mais valorizado, as grandes empresas começam a olhar para as árvores e trazer mais produtos, investir no mercado. Né? Nos Estados Unidos, hoje, a gente tem informação da ISA lá, que o mercado de arboricultura movimenta mais dinheiro que a construção civil. Nossa. Caminhões, as empresas, toda essa parte de manejo, essa questão que eles têm muito furacão, essas coisas, o cuidado com árvores lá é bem levado a sério, então movimenta muito dinheiro. Né? E é um mercado, às vezes, que aqui no Brasil é deixado de lado, né? Mas imagina quantos caminhões de concessionária fazendo poda não tem, quantos viveiros, a gente tem árvore para todo lado, né? É um equipamento urbano fantástico aí que faz mais de 22 funções ecológicas aí para as cidades, né? Controla poluição, controla a temperatura, enfim, aumenta, fornece oxigênio, né? Espaço para recreação, diminui a criminalidade, como a gente aprendeu aí no curso do Gustav também, está disponível aí, né? Melhor o astral da pessoa, né? Olha o mercado enorme que a gente tem aí para fazer isso. Sim. Então, você tem mercado para o cara que faz a poda em altura, você tem mercado para o pessoal que faz só o diagnóstico. Hoje a gente tem empresas especializadas que fazem tomografia, que fazem resistografia, que avaliam como está internamente. A gente viu, a gente cinta em volta. A gente coloca uma cinta em volta da árvore, emite um som, e pelo tempo, pela velocidade que ela tenha, inclusive nessa apresentação eu tenho algumas fotos aqui. Eu ia falar, você não tem fotos, inclusive, daquele equipamento que você estava falando aí? Vamos chegar lá, estou correndo aqui, ó. Essa aqui foi um case que a gente pegou em Campinas, também, ó. Do Jequitibá Rosa, de frente da prefeitura. Na frente da prefeitura, Teve uma que caiu. Fala um momento que o raio atinge Jequitibá Rosa de 200 anos na frente da prefeitura de Campinas. Olha lá. Olha! Essa foto. O tamanho da árvore. Nossa! O Jequitibá de 200 anos, com 36 metros, árvore símbolo da cidade de Campinas, né? Tinha um outro do lado que já tinha caído um tempo atrás. Sim. O único que ficou foi ele, né? E a gente foi lá e fez toda essa parte do tratamento. Né? Fez uma cirurgia nela. A queda de raio, exatamente. A gente fez um diagnóstico ali. Ela tinha um outro defeito estrutural também, que a gente acabou mitigando. E uma das formas, né? Olha a cicatriz que o raio deixou na árvore aí.
enorme. Nossa. Né? E a gente utilizou, Nossa, aí, como não médico utiliza o tinha raio-x, arte. os exames, né? A gente utilizou nossas ferramentas auxiliares aí, né? Então, a gente fez uma avaliação em altura, né? De cima a gente consegue ver efeitos que muitas vezes do chão a gente não consegue. Nesse caso aí, a gente utilizou um cesto aéreo, né? E aí utilizamos nossos equipamentos, né? Assim. Esse da esquerda aí é o tomógrafo, né? Que faz essa imagem tomográfica exatamente de como está a madeira por dentro. E da direita aí dá para a gente ver o Thiago ali passando um equipamento que chama penetrógrafo. Tá? Ele é como se fosse uma furadeira, ele tem uma broca de 1,5 milímetro, e esse equipamento mede a resistência da perfuração e a velocidade de rotação da broca. Então, por aí a gente já tem medidas diretas da resistência da madeira. E esse tubinho de soro que está em cima aí é a nossa endoterapia, né? Que a gente já entrou ali com os cuidados imediatos depois que essa árvore tomou um raio. E esses furos, os furos têm que ser fechados depois, né? Para não ficar É 1,5 vulnerável. milímetro. Ele é praticamente... Ah, nem precisa. Nem precisa, porque a hora que você tira a própria casca já acaba fechando. Ele é uma agulha muito fina, né? De um aço muito forte. E essas daí são as imagens que a gente tem, né? Essa da esquerda é a tomografia e a da direita da penetrografia. Né? A tomografia, ela dá essa imagem para a gente, né? Que é um corte, como se a gente tivesse passado a motosserra olhando de cima. Né? E ela divide por cores, né? Então, quanto mais escura a gente tiver essa cor amarronzada ali, é as velocidades mais altas, né? A velocidade que a madeira está ok. Conforme ela vai ficando verde, vermelha e chega no azul, o azul é uma velocidade baixíssima, né? Uma velocidade cerca de 50% abaixo da velocidade da madeira boa, que pode indicar para a gente uma cavidade ou uma podridão muito severa, né? Algum fungo que está ali decompondo essa árvore por dentro. Né? Então, como eu falei da questão do poste, né? Na imagem está um pouquinho pequenininha, não dá para a gente ver, ela tem um círculo vermelho aí em volta dela, tá? Bem aqui assim, ó, que é o limite, essa madeira que a gente precisa ter, que a árvore seja resistente para suportar. Então, a gente viu que ela estava no limite que ela suportaria o próprio peso, né? O que validou para a gente foi esses gráficos aqui. Então, aqui, ó, está no ponto zero, conforme a broca vai afundando, aqui a gente tem os centímetros, a gente vê que a madeira era bem resistente, né? Quanto mais alta a amplitude do gráfico, mais resistente. Então, isso trouxe informações para a gente ficar seguro que aquela árvore, apesar de ter tomado um raio, apesar de ter um oco, que até então não era um oco, né? Era só uma polidrão, porque a broca não acusou oco, né? Ela estava bem, dava para a gente manter. Né? Aí a gente começou com todos os passos. Né? Esse daqui foi um outro diagnóstico que a gente utilizou. Né? Esse equipamento que o rapaz está empurrando, esse carrinho laranja e branco aí, é um georradar. Ele consegue ler, ele emite uma onda de radar igual um morcego ali, ele consegue ler até 1,60 m para baixo da terra. Então a gente faz um quadrante ali em volta da árvore, tudo jardinado, tudo bonitinho ali, com canteiro, com grama. Como é que está a situação das raízes dessa árvore? A gente consegue ver. Olha que legal que ele deu para a gente, né? Todos esses esquinhos aí são as raízes que ele conseguiu identificar na profundidade, e quanto mais escuro, mais grossa a raiz. Então, olha a quantidade de raiz que esse jequitibá tinha, né? No quadrante de 11 por 10 metros aí, impressionante. Então, poxa, fala de novo o nome do aparelho ali para o pessoal... É o georradar. Hoje só tem uma empresa aqui no Brasil que faz, que é o pessoal da Kerno, Vinícius. Presta serviço para a gente direto, né? Porque o grande incógnita nosso sabe como é que está o sistema radicular, né? Como é que está a ancoragem da árvore. Né? Sim. Esse georradar, então... A gente está procurando um desses aí para achar fio e tubo, PVC, para fazer jardim, porque... Ele acha qualquer coisa. Em volta da piscina, você quer abrir um buraco ali, pronto, aí já foi. Ele encontra qualquer coisa, que dá a distância que está, o tamanho, se é concreto, se é fio. Com essa precisão. Consegue diferenciar a alta precisão. Né? O pessoal estava usando esse equipamento até para achar cadáver, preso em paredes, essas coisas. Olha. Né? Ele consegue ler com uma precisão até 1,60 m ali, dependendo da calibração que você faz, fantástica. Então, a gente tem equipamentos tecnológicos de ponta para ajudar no diagnóstico da árvore, né? A questão da análise de solo, tem um penetrômetro que a gente mede a compactação, né? Conforme a gente vai empurrando essa haste metálica, né, a gente tem esse gráfico aí que ele vai medindo o quanto duro está aquele solo naquela profundidade. Então, de centímetro em centímetro, ele vai me dando ali. A gente sabe que o ideal está ali entre
3.000 a 3.500, né? Passou disso já é um solo muito compactado. Então, eu já sei... Argila. Exatamente, eu sei que camada que eu preciso trabalhar daquele solo para recuperar a minha árvore. Que legal. É aquele que você tinha lá na Arbofest, lá que eu Esse vi? estava lá também, mas o que tinha lá também é um bem parecido com esse, né, que tem na Herbogrowth até, que é o trado alimentador. Vou mostrar para vocês ele já. Tá. Porque uma vez que a gente fez o diagnóstico, a gente precisa saber como que a gente vai intervir ali, né? Análise Claro. de solos tradicionais, né, que a gente faz. A gente tem laboratórios, que identificam pragas, né? No caso do biológico, a gente manda a amostra lá, eles já identificam para a gente ver que Biológico aqui de Campinas. de Campinas, né? Ou quando você pode mandar em Campinas, eles encaminham para São Paulo. O professor Francisco Zorzenon, que cuida dessa parte de pragas urbanas, né? Essa daí foi uma amostra das árvores que a gente estava tratando em Campo Grande, né? Esses pontinhos brancos aí é a mosca branca. A gente perdeu 3 árvores lá por conta da infestação dessa mosca. Um bichinho do tamanho do grão de arroz matou uma árvore com mais de 30 metros ali, né? Mais de 20 metros, aliás, de diâmetro de copa. Porque ela vai sugando a seiva da árvore, né? A saliva da mosca é tóxica, a árvore solta a folha e ela vai matando por desfolha. Né? Então, aí a gente fez todo um protocolo para quebrar o ciclo da mosca, né? Porque você passa um produto que ela mata os adultos, mas não mata o ovo. Né? Aí a gente tem que, ao mesmo tempo, nutrir a árvore, mas não em excesso, para não ter uma infestação. Né? Então, a gente tem ferramentas à disposição aí que ajudam a gente, né? E o passo que a gente trabalha é esse, né? Faz primeiro o diagnóstico, aí a gente vai para o planejamento das nossas ações, né? Aí, então, a execução, o trabalho que a gente vai realizar para aquela árvore e o monitoramento, né? Então, o que eu costumo dizer para os meus alunos aqui do meu curso, tem um curso online também que a gente fala só sobre diagnóstico de árvores, né? É que o grande erro do pessoal que vai mexer com árvore é se concentrar num único fator de risco. Né? A árvore está com broca, a árvore está com cupim. Mas por que chegou o broca e por que chegou o cupim? Muitas vezes essas pragas são secundárias. Né? Ela pode estar dizendo para a gente que aquela árvore está malnutrida, ou que ela está num ambiente que não é adequado para ela, ou que está faltando alguma coisa ali naquele solo, seja água, ou que está com excesso de água. Né? Então, às vezes, a praga, o distúrbio que está ali, né, é o indicador para a gente de que aquela árvore está precisando de um cuidado especial. Legal. Né? E como eu disse, a gente trabalha assim, né? Perde imunidade, né? Exatamente, é um ser vivo igual a gente, né? Ela vai investir recursos em vez de crescer para combater aquela doença ali, né? E ela para de crescer, porque ela está gastando toda a energia ali para combater uma praga. Né? Por quê? Que coisa interessante. Por isso que a hora que a gente analisa a molécula da clorofila com a nossa hemoglobina, a cadeia carbônica é igualzinha, né? Sendo que igualzinha, só muda o magnésio e a gente tem o ferro, né? Exatamente. Olha aí, muda só uma comparação interessante. Muito legal. É um ser vivo. E sempre eu falo de trabalhar essas 3 esferas, né? A questão da saúde, que é a fisiologia da árvore, né? O comportamento, né? Se a árvore consegue realizar as funções orgânicas vitais dela ali. A questão estrutural, porque é um vegetal de grande porte, né? Então, como é que está as uniões? Tem presença de cavidade? Como é que está essa madeira? Né? Aí a gente para de observá-la como médico, como biólogo, e olha mais com o olhar de engenheiro. Né? Até por isso que eu fui fazer meu mestrado no Unicamp na engenharia agrícola, para aprender essas questões de resistência, né? De propriedades mecânicas do material, da madeira, enfim. A gente olha ela como uma estrutura. E, por último, a questão do valor, né? Qual que é a importância daquela árvore na paisagem, o quanto aquela árvore é importante, né? Como o Gustavo falou, muitas vezes é um salário que a gente não tem como medir, recuperar uma árvore. Até por isso que eu fui migrando cada vez mais do corte e poda de árvore para a parte de tratamento, porque a sensação pessoal, a recompensa pessoal de você mais satisfatória, né? Um cenário mudado daquele é muito mais satisfatório, né? Cortar é fácil, dar a máquina na mão de qualquer um lá, vai derrubar de forma certa ou errada, não, né? Mas fazer um trabalho desse de recuperar uma árvore aí é para poucos. Tem que queimar massa cinzenta, tem que fazer um bom diagnóstico, tem que saber como intervir da maneira certa, né? E sempre, né, aquilo ali que a gente falou já no começo do bate-papo, trabalhar de forma preventiva ao invés de reativa. Muito legal. Então, aquela primeira que você mostrou lá no começo, ela devia ter quantos anos? 85. Na época que a gente tratou, ela tinha 83. A pessoa conhece quem plantou aquela árvore. Olha aí, ó.
Conheci, então já tem todo um histórico. Imagina, né? Você cortar uma paineira aquela, plantar outra, a gente não vê. Pois é. Né? Nossa, Olambra tinha uma paineira, né? Que era a antiga praça aqui de Olambra. Eu fiz até uma música, né, sobre ela, porque tudo acontecia debaixo dela, tudo né? acontecia, desde a missa do Galo, né? Que eles falam, Réveillon, o príncipe da Holanda foi recebido debaixo dele. A paina era usada como travesseiro, né? Enfim, eu falo assim que ela acompanhou, né, todo o progresso de Olambra, desde os pioneiros até o próprio trabalhador, né? É comum a gente ver isso, né? O pessoal, quando via na imigração, via com pouco recurso, e geralmente o que eles faziam para identificar que aquilo ali era deles? Plantavam uma árvore. Né? A gente vê lá, o Flávio está aqui lá em Santa Catarina, Gaspar tinha a figueira de Gaspar. Eles fundaram o município, vamos plantar uma árvore, vamos pôr nosso marco aqui. Né? Então, poxa, o que a gente vai adotar aqui como nossa terra? Geralmente é utilizado árvores. Né? Então, se tem árvores aí representando comunidades, né? Então, você tem toda essa questão. Né? O ser humano é atraído, tem essa questão da biofilia, de se sentir bem, né, em ambientes verdes, e se identifica muito com árvores aí. Né? Então, quando a gente fala de manejo, aí tem um pouco de todas as etapas que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Seja uma poda, né? Ali no caso, retirando folhas de uma palmeira imperial com caminhão cesto, as pulverizações aí que a gente fez para tratamento das figueiras de Campo Grande, olha o tamanho da árvore aí, ó. A gente estava com uma árvore de 6 metros ali, com um pulverizador, né, que estava sendo carregado naquele caminhãozinho ali. Extensor, assim. Extensor e lavando a copa dela ali com óleo de laranja e óleo de ninho. Né, que a gente não podia colocar veneno ali na cidade, né? Então a gente usou ali o delimoneno e o óleo de ninho, agora me fugiu o nome do princípio ativo, para controlar essas moscas e deu um resultado bem bacana, né? Ali do lado, já uma pulverização mais próxima, já com nutrientes, a gente vê que tem algumas folhas amareladas ali, né? Folhas antigas, né, que mostram para a gente falta aí, principalmente de nitrogênio, então a gente estava entrando aí com nitrogênio via foliar, que é uma árvore que responde bem bacana e bem rápido também. Ali é um dos equipamentos que você viu, Martina. Esse daí meu irmão está fazendo uma injeção ali com aquele trado, né? Você vê que tem uma mangueirinha. É o mesmo motor que a gente usa para pulverizar, a gente tira a cópula nesse trado e faz essa injeção em alta pressão, né? Ali ela passa, toda aquela cauda vai passar por essa mangueira e a gente injeta lá, ó, pode ver, ó, a gente está fazendo uma adubação sem revirar, está descompactando o solo ali, sem fazer bagunça. Esse é o canteiro central lá de Campo Grande, Gustavo. Olha o tamanho dele aí. Aqui do lado já está eu uma figueira microcarpa, retusa. É o microcarpa. Aqui não dá para ver. Microcarpa. Microcarpa, que é cheio daquela lacerdinha também, né? Tem muito, lacerdinha, trips, né? Mas ali no caso ela estava perdendo a competição para a mosca branca, né? Aí tem as plantações de soja lá, né? A gente tem as árvores no meio da cidade com iluminação de dia, iluminação à noite, né? Iluminação artificial, a árvore trabalhando lá 24 horas por dia e a mosca branca chegando ali fazendo a festa. Né? Só que esse aqui é o canteiro da Afonso Pena, que é a avenida principal. A Mato Grosso, que fica a 3 ou 4 quadras por lado, ela tem o canteiro reduzido. E ali a gente perdeu as árvores porque a gente não conseguiu fazer um bom trabalho. Fazer esse tratamento. A árvore não conseguiu absorver os nutrientes que a gente colocava, mesmo entrando com endoterapia e tudo mais. Né? A figueira ela é muito resinosa, ela tem aquela seiva muito agressiva, né? Então às vezes acaba até dificultando, você não consegue usar o mesmo ponto para endoterapia, tem que abrir outro, né? Então dificulta um pouco. Né? E aí, do lado, essa foto aí da esquerda, eu colocando a endoterapia aí na nossa paineira, que eu mostrei para vocês ali, né? Os tubinhos ali, com os nutrientes, enfim, toda aquela receitinha que eu falei para vocês aí que eu usei. Esse aqui foi o outro equipamento que a gente viu lá também na Arbofest, que é a espada de ar, que é esse equipamento que eu estou na mão aí, cavando também. Essa é a figueira lá de Gaspar, a árvore símbolo da cidade, que a gente fez o trabalho de recuperação dela ali, né? E o resultado que ela dá é como essa da foto aí que a gente vê, a gente consegue remover todo o solo e expor a raiz sem causar dano nenhum para a raiz. Né? Ela vai ligada num compressor grande, né, um compressor de parafuso. Eu ia falar isso na base do sopro, é isso? Do sopro, só que a gente tem que ter um compressor grande, qual o tamanho de um carro, né? Uma carretinha praticamente. Pois é, eu ia falar. A alta pressão e com alta vazão. Né? Compressor desses comuns não dá porque você não tem a vazão de ar, né? Esse compressor, ele joga 90 PSI.
né, dá quase 200 litros de ar por minuto. Né? Então, é muito ar, é muita coisa assim. Né? E a gente consegue fazer esse tipo de trabalho aí, escavar o solo sem danificar a raiz da árvore. Né? Serve para árvore, Não dá serve para nem para você ir de avião, então, para esses lugares, você tem que ir de carro, você tem que carregar esse compressor para às cima vezes a e para gente vai de baixo. carro, ou a gente aluga no lugar, né? Se é um compressor que o pessoal Tá. tem aí para furar poço, usa bastante rodovia, a gente aluga, leva só a espada ali, que é menorzinho, ou às vezes tem que despachar também, que tem equipamento que não dá para mandar por avião, manda por transportador, a gente chega lá só com a equipe para executar. Legal. E aí agora, em todo esse lugar que está cavado, você faz o tratamento. Aí eu consigo substituir, aí eu consigo fazer um bom preparo ali do solo, né, do substrato, com matéria orgânica, turfa, casca de arroz, enfim, perlita, o que eu quiser colocar ali. Né? Se é um solo muito argiloso, eu entro com um pouco mais de areia, de vermiculita para melhorar a respiração. Se é um solo mais arenoso, eu entro com mais matéria orgânica para ajudar na fixação de nutrientes. Basicamente é isso que a gente faz. Né? E coloca ali umas estruturas ali, como a vermiculita e a perlita, para dar estrutura, para deixar esses espaços aí para a planta respirar. Né? Um outro trabalho que a gente faz aí, né, já não voltado tanto para a parte da saúde, como eu mostrei para vocês, né, para a parte fisiológica, mas já para a parte estrutural, é a instalação desses cabos, né, que a gente fala os cabeamentos. Né? São essas peças metálicas que a gente põe unindo, né, partes da árvore nela mesma, né? Às vezes você tem um galho que está rachando, exatamente, para evitar dela. Quando eu não acabei não falando de diagnóstico, mas quando a gente avalia as uniões, as forquilhas, você tem basicamente dois tipos de forquilha. A forquilha em formato de U e a forquilha em formato de V. Né? Geralmente a forquilha em formato de U ela é uma forquilha bem forte. A forquilha em formato de V já não é tão forte, porque às vezes você tem os galhos competindo ali, né? E acaba tendo uma coisa que a gente chama de casca inclusa. É mais fácil dela abrir. Né? Então a gente olha bem para a base, se a gente consegue ver o formatinho mais arredondado, a forquilha é boa. Se ela tem formato de V, já acende o alerta. Né? Se é uma árvore nova, a gente poda um lado. Se é uma árvore grande, a gente faz a estabilização ali com cabos de aço. E esses cabos Depois eu ficam? ainda quero fazer uma pergunta, porque a gente está chegando ali praticamente no fim ali da nossa live. Oswaldo também. Pode falar. Caiu de novo aqui. Essa polêmica, Gustavo, que a falsa murta ela é hospedeira intermediária do greening nos pomares de citros. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Eu estou cortando um pouco a tua aula ali, eu estou adorando, mas eu acho que muita gente está curiosa em saber também. Na minha época, a gente plantava hibisco, o hibisco era o hospedeiro intermediário do bicudo que dava praga no algodão. O hibisco está aí, o bicudo está aí, o algodão está aí. Agora, tem certas cidades que fazem uma lei ali, ó, determinando a supressão de todas as falsas murtas que existem na cidade. O que você acha disso? Então, né, a gente sabe que tem alguns micro-organismos que compõem a rizosfera de determinadas plantas. Né? Por exemplo, o green não vai fazer mal para a murta, mas pode fazer para o limão. Agora, você acusar uma espécie de árvore de ser a responsável pela transmissão da doença, aí já é um pouco complicado, porque a gente sabe que você tem todo o gráfico, né? Você tem que ter o patógeno, você tem que ter o hospedeiro, você tem que ter o vetor. Então, a murta ela pode estar lá muito bem hospedando o green, mas se você não tiver o bichinho que vai levar para o limão, não vai acontecer nada. Né? Então, é mais essa questão do manejo, né? De você ter mudas boas, né? Você ter uma boa, um bom controle fitossanitário nos viveiros, né? Que eu acredito que é isso. Uma outra coisa que a gente vê muito também, Gustavo, agora que está em alta, é a questão da tulipeira, né, da espatória, que sim, mata bem. Tem cidades que estão mandando errado de cá, mas espera aí, será que é necessário mesmo? Então sempre você vai ter essa questão de acusação aí de uma espécie, né, que nem da murta, o green, né, você falou do hibisco ali, para o bicudo do algodão, da tulipeira, né, da espatória para as abelhas. Aqui em Campinas, eu mostrei ali o caso do Jequitibá, desse mesmo ano, né, a gente teve 2 acidentes fatais em Campinas. Né? Um foi um senhor que era de árvore ali próximo ao bosque, e o outro foi uma menina no taquaral. Né? Aí que lá no taquaral foi um eucalipto. Então, aí o problema virou os eucaliptos. Suprimiram todos os eucaliptos da Lagoa do Taquaral. Sendo que em 2016 eu tive com o laboratório da Unicamp lá, a gente avaliou e condenou 7 árvores, inclusive essa que tinha caído, né? Por toda aquela análise interna, com aqueles equipamentos.
Então, aí passa a ser a espécie. Mas geralmente não é. Não dá para você condenar uma espécie por um determinado coisa. Tem muitas outras coisas envolvidas ali, né? É verdade. Obrigado. Oswaldo, abre seu microfone para fazer a pergunta para o Gustavo. Não, vou fazer uma pergunta indiscreta. Vou fazer uma pergunta ruim, Gustavo. Vamos lá. Tudo bom? Bacana, bacana o assunto. Isso aí interessa bastante. E a gente aqui tem um problema em São Paulo, que é o problema do custo do diagnóstico por tomógrafo, né? A gente nunca consegue, a gente apresenta para os clientes, nós temos uma meia dúzia de profissionais aqui que já tem o equipamento, mas aqui é um custo absurdo para você por árvore, né? O último preço que a gente teve aqui, para você ter uma ideia, estava R$ 1.800 por árvore para fazer o diagnóstico, né? Certo. É esse mesmo valor, mais ou menos, do mercado, Gustavo? Tá barato, tá? A gente chega a pagar até 2.600, dependendo do aparelho, dependendo da equipe que vai, né? Porque geralmente o tomógrafo... Tô falando do diagnóstico. O cara vai lá com o tomógrafo, sim, vai com o auxiliar e tal para fazer. Porque a gente tem alguns clientes aqui em São Paulo, a gente tá problemático a árvore aqui, né? A gente tem as árvores muito doentes, velhas. Aqui a gente maltrata muito árvore, né? É uma cidade muito intensa e a arborização urbana ela é extremamente maltratada. Fiação externa, podação terrível, aquela podação em V que desequilibra a árvore por natureza, né? Mas enfim, e aí a gente tem bastante análise para tentar ver, e o tomógrafo ele é um negócio bem interessante, um pouquinho, ele melhora muito a leitura do negócio. O problema é o custo do diagnóstico. Você tem aqui, eu tenho um cliente, por exemplo, vamos falar aí, 300, 400 árvores. Você fazer uma vistoria nesses caras, entendeu? O cliente ele entende, mas ele não encara, entendeu? Exatamente, né? O que eu falei de barato mesmo é a questão da visita, né? O preço de mercado varia de 1.800 a 2.600, né? Para esse coisa. O equipamento a gente já fala na casa dos 300 mil. Quanto? São importados. Quanto custa esse equipamento, né? 300 a 350 mil reais. O tomógrafo? Isso. É igual uma tomografia, né? Tem uns tomógrafos de 50 pau, Gustavo. Já está em 300? Eu desconheço. Eu desconheço. Não. Você tem o Arbotron, você tem o Picos, e agora você tem uma tecnologia da Unicamp, que é a base de ultrassom, que esse é o mais baratinho, que é o S-Lab. Mas ele não te dá a imagem tomográfica, você tem que jogar no software para fazer. As duas marcas mais tradicionais é o Picos, que é aquele lá que eu mostrei, e o Arbotron, né? Quem trabalha com Picos aí, hoje, a gente tem a Tânia da P&D, né, que faz toda a representação, e o Arbotron... A Tânia eu já consultei ela umas 2, 3 vezes, e a gente não conseguiu, porque a gente tem, assim... É mais caro. Não é. Isso acontece. A gente precisa de alguns diagnósticos um pouco mais intensos, né? Mais específicos. E, por exemplo, você vai lá só um bom agrônomo, um cara que conhece bastante, ele faz o laudo dele, né? Mas hoje aqui o pessoal precisa de um pouco mais de informação. E aí, porque, veja só, a gente vive fazendo laudo, vive fazendo esse tipo de coisa, né? E, claro, tem que pôr lá a capacidade de resistência da planta, quais as que estão mais afetadas, menos afetadas, e, com o exame da melhor maneira que você faça no olho, ele tem uma margem de erro, né? E a gente tem aumentado muito essa margem de erro. A gente aqui, de alguns parques arbóreos aqui em São Paulo, assim, de jardins antigos e tal, a gente faz aquela avaliação e nesses últimos anos aqui, a queda de árvores, em consequência de chuva, de doença, de um monte de coisa, mesmo com os laudos e tal, ela tem sido altas e a gente tem errado bastante, entendeu? Por isso que a gente queria apurar um pouquinho a qualidade da avaliação, né? Mas aí não consegue. Quando oferece para o cliente e tal... né? A Tânia mesmo, coitada, né? Mas aí, viu, Oswaldo? Aí a natureza manda o boleto, né?
Você vê que Exatamente. uma Eu árvore sei, que mas cai então, ali, ó, Augusto, dá mas um apagão no bairro inteiro, né? não, mas é exatamente isso, né? Inclusive, nem a Prefeitura de São Paulo tem conseguido contratar esse serviço só para casos específicos ou para árvores históricas. Vamos lá, você tem uma árvore aqui, nem a nossa figueira aqui, né? Ou outras árvores assim que são marcantes, aí o pessoal investe mais um pouquinho, tem uma verba. Eu entendo aí, você falando que o custo desse tomógrafo é R$ 300 mil, aí realmente não tem condições de fazer. Eu acho meio caro, porque eu vivo fazendo tomografia do corpo, um tomógrafo humano hoje está mais barato que essa encrenca aí, Então, pô. Eu o vou, que que eu, Muita gente acontece, né? usando. A gente tem mais disponível no mercado, aqui no Brasil, tomógrafo para tomografia humana do que para tomografia de árvores. É aquela questão de a gente trabalhar o mercado, né? São poucas pessoas que vão investir R$ 300 mil no equipamento, isso a gente está falando do tomógrafo. O tomógrafo sozinho, ele não valida, ele vai te dar não, uma imagem, sim, né? Ele vai te dar uma imagem como aquela, só que você não sabe se aquela madeira está boa ou não, você precisa de um penetrógrafo, né? Ou um resistógrafo, que é mais R$ 250 mil. Né? Então, a gente está falando aí quase de R$ 500 mil de equipamento para fazer um diagnóstico numa árvore. diagnóstico São poucas empresas correto. que investem, né? Então, por isso que a gente tem aí, Eu acho no que Brasil, Dá para entender, né? a Eu gente acho tem que uma está na nova hora da avaliação gente de montar risco. uma. Eu acho que está na hora da gente montar uma Unimed, né, de árvore. Vamos dizer, né? Opa, mas é. Né? Convênio. Pois Como é que é, funciona? Eu trouxe vamos até esse montar um gráfico aqui, convênio, Gustavo. opa, com certeza. Unimed Laísa, das árvores, porque aí o pessoal paga mais barato, vamos dizer. sim. Mais pessoas usando compensa mais, né, Gustavo? Quando você tiver mais movimentação, aí o equipamento vai ter mais pessoas, o mercado vai ficar mais competitivo. Hoje você está na mão de 3 ou 4 pessoas. Né? Claro. Dessas 3 ou 4 pessoas, uma iniciativa privada, o resto é universidade. Entendeu? Então, esses equipamentos aí, infelizmente, está assim. Eu trouxe essa tabelinha aí também na apresentação agora, que é da ISA, né, Sociedade Internacional de Arboricultura. Né? Ela tem um método de avaliação de árvores que chama TRAC, né, que você avalia o tronco, a árvore, a raiz, ela te dá você vai ver as condições que está ali, ela te dá uma probabilidade de falha, essa probabilidade de falha você vai avaliar com impacto, e a consequência, né, desse impacto está expressa aí. Geralmente, o que a gente vê acontecendo, você tem aí árvores, né, com baixa significância, aí na corzinha verde, low aí, algumas árvores com risco moderado, poucas árvores com risco alto e pouquíssimas árvores com risco extremo. Risco extremo é que lá vai cair, tá? Quando a gente fala de avaliação de árvore, hoje a gente tem uma BNT 16246, a parte 3 fala de avaliação de risco de árvores, né, que é uma norma que a gente segue aí. Você tem 3 níveis de avaliação, nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 1 é o mais básico, o nível 2 um pouquinho mais avançado, né, que é uma análise visual que você faz. Nível 1 é uma análise visual que você faz passando de carro. Essa está morta, essa está boa, essa está morta, essa está boa. Nível 2, você vai parar naquela árvore, você vai dar o 360, vai avaliar copa, tronco, área de enraizamento. Nível 3, aí você já parte para um diagnóstico mais aprofundado. Tomografia, radar de raiz, análise em altura, é assim que funciona. Você não vai aplicar, provavelmente, uma tomografia em 300 árvores. Dessas daí você vai avaliar visual, você vai identificar aquela que está com maior grau de risco. O maior grau de risco não é em função de como a árvore está, mas principalmente do alvo que ela vai acertar. Se esse trem cair, o que ele vai pegar? Vai acertar o imóvel? Com certeza R$ 1.800 é barato para você reformar um telhado aí de uma casa. Né? Agora, se pegar num carro, R$ 1.800 é barato para você reformar um carro. Se pegar numa pessoa, aí já é outra coisa. Então, o risco da árvore sempre está atrelado ao alvo. Ator. O que ela vai acontecer? Se pegar uma pessoa, matou, você não repõe com dinheiro nenhum. R$ 1.800 aí fica irrisório, entendeu? Então, é nessa hora que o engenheiro, que o agrônomo, que o biólogo, que o florestal vai olhar para aquela árvore e vai identificar aonde ele precisa colocar esse equipamento. Porque realmente o exame é muito caro. Você vai no médico, aí ele vai olhar, o que você está? Estou com isso, ele vai te passar um remédio. Né? Se aquilo lá não resolveu, aí ele vai para uma investigação mais profunda. Né? Então, não é todas as árvores. E o tomógrafo também não resolve o risco. Né? Se você pegar, por exemplo, uma madeira, mostrei para vocês a diferença de cor. Né? Marrom, azul, tal. Se você pegar aquilo lá, a diferença da velocidade com ela mesma. Se a madeira estiver totalmente deteriorada, ela não vai dar cor azul, ela vai dar cor marrom. Você não sabe se aquela velocidade é ideal para aquela árvore ou não é. Então, assim, falta muito estudo.
O pessoal acha que o tomógrafo vai resolver, e não é. Você contrata uma tomografia, ele vai te entregar o laudo daquilo ali. Ele não vai falar se a árvore está boa ou não. Falar, a árvore está assim. Quem vai tomar a decisão, se vai cortar, se vai podar, se vai pôr um cabo, se vai tratar, é o arborista. Né? É como se fosse um exame complementar mesmo. Então, assim, eu vejo que é uma baita de uma ferramenta, mas falta profissionais ainda para validar. Então, é só a ferramenta, né? Você vê, aqui em São Paulo a gente teve, nos 2 últimos anos aqui, né, 23 e 24, um negócio grande de perda de árvores no Parque de Ibirapuera, né? Grande. Nós tivemos pau-ferro em São Paulo a última vez, tem uma contagem muito superficial da secretaria aqui. Nós perdemos árvores aí com 60, 70 de DAP, nós perdemos aproximadamente umas 200 árvores aqui em São Paulo. Nossa. E em arborização significante, em avenidas que vai ser muito difícil você recuperar esse negócio. E mesmo o parque lá, que hoje ele está privatizado, né? Ele também não conseguiu a gente vender os laudos lá e fazer um trabalho mais acurado e tal, para poder preservar um pouco, porque o que acontece, quem tem resistido bastante é a parte dos eucaliptos lá, né? As nativas e as árvores ornamentais que tem no parque têm dançado muito nas tempestades, doentes, cupim, e uma série de coisas. Mas muito interessante, viu, Gustavo? Bacana, viu? Depois deixa os dados aí. E, puta, deixa de presente a tua apresentação aí pro Gustavo e a Martina passar pra gente aí. Não, legal, vamos ver sim. Né? Mas cai naquela coisa que eu falei, Oswaldo, o pessoal deixa para remediar a árvore a hora que caiu, né? A hora que ela já está com dano estrutural. Se você preparar o ambiente, plantar espécies, deixar mais equilibrado, fazer o controle das pragas, fazer umas podas preventivas, né? Fazer a instalação de cabos, enfim, pau-ferro quebra muito. Pau-ferro é difícil de botar. Sim. Questão de nível frágil. Né? E outra, a árvore ela tem um tempo de vida. E o tempo de vida, a hora que você coloca na cidade, que ela tem que enfrentar poluição, falta d'água, espaço reduzido, vai reduzindo. Uma árvore que é para viver 200, 300, 1000 anos, vai viver 50, 60. Por quê? A idade biológica dela é diferente da idade cronológica. Né? Você pega uma pessoa, deixa ela desnutrida, passa fome e tudo, você vai ver, ela vai definhar com 30 anos. Na cidade ainda tem a iluminação pública, né? A árvore trabalha, a máquina trabalha sem parar. O pau-formiga, a tucaneira, o pau-formiga aqui em São Paulo sofre demais com iluminação pública. Né? Exatamente. É a folha grande. Guapuruvu cresce muito rápido, morre muito rápido. Tem a questão das brocas que atacam ele também, né? Então, enfim. Aqui em São Paulo tem que contar as que não tem broca, entendeu? Exatamente. Por que tem broca? Que muitas vezes o local que a árvore foi colocada não foi planejado para ela. Né? Falta o nível de planejamento e de substituição dessas árvores. Olha, essa árvore está chegando no final da vida útil dela. Vamos plantar uma aqui do lado para quando a gente cortar, já ter outra ali? Né? Falta muito. Doutor Hermes do IAC, ele já falava que tem que ser uma prática normal trocar a arborização urbana a cada 40 anos, né? Sim. Agora Mas aqui em São Paulo e em outras cidades, eu não sei, eu vejo outras cidades, aí principalmente do interior, aí caminhando para um modelo um pouco diferente, né? Aqui a gente está num caos, a gente vai lá ver as audiências públicas, vai na secretaria, vai bater papo, vai conversar, vai falar de política pública. Aqui cada vez menos a gente tem espaço e cada vez menos tem cuidados. E o déficit da gente aqui, urbano, de São Paulo, da cidade, né? Ele é gigante em função da população e da densidade que a gente tem aqui. Então, é bem complicada essa situação aí, tá? E é importante, né? É importantíssimo, né, esse negócio. E a gente queria oferecer soluções aí, mas eu vou pegar o contato, a gente vai conversar, viu, Gustavo? Achei tudo que você colocou aí extremamente interessante, viu? Muito bacana, cara. Está sendo trabalhado agora, nessa exata época aqui, né, o Plano Nacional de Arborização Urbana. Vai virar uma lei
que você precisa cuidar das árvores, né? Então, assim, está tendo foco, né? A gente está começando um trabalho de formiguinha. Foi aqui semana passada, aqui em Campinas, a reunião do Planalto da região Sudeste. Está sendo agora, foi hoje, a da região Sul, né? Para construir esse Plano Nacional de Arborização, né? E tem algumas cidades que realmente estão à vanguarda. Por exemplo, Campo Grande já está assumindo o compromisso de adotar o plano da FAO, que é o 330-300. Já ouviram falar desse plano? Já é bacana isso aí. Esse plano consiste assim, a pessoa tem que olhar pela janela dela e chegar no mínimo 3 árvores de grande porte, ter no bairro no mínimo 30% de cobertura vegetal e morar no mínimo a 300 metros de um parque, de uma área verde. Tem uma cidade saudável. Então, tem cidades aí se planejando para logo estar formando isso. Então, mas tem uma cidade aí no interior. Esses dias eu tive lá no IAC, estava uma revistinha do IAC e tinha algumas coisas sobre árvores e tal, né? Até trouxe a revistinha, mas não vou lembrar de cabeça. Tem uma cidade que cada criança que nasce, certo? O cara pode plantar uma árvore numa praça, num lugadouro público da cidade, e essa família passa a cuidar, além do filho, cuidar da árvore também, né? Então mudou um pouquinho. É o tal do Bosque do Bebê. Na época que eu trabalhava em São Paulo... Mas você sabe que cidade que é? Eu não lembro que cidade que é, Gustavo. Jaú adotou, Garça adotou... Garça é perto da fazenda. Garça, vou te falar, só que tem lá o negócio das cerejeiras. Tem esse plano lá? Eu não conheço lá, viu? Eu tô pertinho de Garça. Piracicaba adotou também. Quando minha filha nasceu, me ligaram, falaram, a gente vai plantar uma árvore para ela. Falei, nossa, ótimo. Olha aí. Sim. Gustavo, eu não lembro mais. Você está cuidando da árvore, como você cuida da sua filha, não? Opa, a gente adotou uma árvore na Praça da Coruja lá, a gente fez cabeamento, fez o tratamento, tá lá. Ai, que legal. Essa daí foi uma outra árvore, aquela que plantou, não sei onde é que é, mas a gente adotou essas árvores dessa Praça da Coruja lá, que é um movimento bem legal, que é o Rogério, que cuida ali também do Muda Pira, né? Que planta árvores e tal. Não, essas árvores aqui estão adotadas aqui. É nossa. E a gente faz os cuidados dela ali uma vez por ano, uma vez cada 2 anos. Nossa, que aula! Que aula! Muito bacana. Está com seus dados aí, Gustavo, para o pessoal pegar? Estou sim, né? Vou colocar aqui. Aí, faz um print screen ali, pessoal. Aí, opa, aqui, aí, ó. Olha aí. Todos aí, ó. O Instagram, o YouTube, ele tem bastante case de árvore que a gente faz, aí mostra o antes, o durante e depois do tratamento. O YouTube, vamos ter que fazer mais lives, então, hein, Gustavo? Vamos marcar uma aula. Tá faltando a conta e a senha só, pô. Já deixa aí, quem quiser deixar aí no põe o Pix ali, ó. Quem quiser deixar aí Ai, cara, fugiu. Isso aí, a Flávia acabou de preencher aí. A gente deixar sugestões aí, a gente pode voltar aí com outra live, com uma aula, com o que vocês quiserem, qualquer tema de árvore, estou à disposição. Agosto a gente marca, bem bacana. Faltou a sua loja. A minha loja é a Arbo Growth, tá? Instagram também é Arbo Growth, vou deixar aqui no chat aqui. Isso, deixa registrado aí, por favor. É só procurar aí também, a gente tem... Arbo Growth, isso aí. Arbo Growth, árvores crescendo. Muito obrigado. Olha aí. A contribuição ali do Oswaldo também é verdade, né? A arborização está praticamente esquecida. Mas não, é legal. Martina, guarda ele para o próximo congresso aí, chama para dá um tempinho para ele tomar um fôlego aí, chama uma segunda aí, que o assunto é bem bacana e ele tem pouco especialista e pouca gente com conhecimento no mercado, viu? Que compartilha com tanto coração também, né, Oswaldo? Porque... Sem nenhum interesse monetário, um grande entusiasta da arborização no Brasil, um gênio. O José Joffre deixou parabéns aos Gustafs, chamou você de Gustaf aí, Gustavo. Obrigado. Mas, cara,
Gente, brigadão pela noite, foi maravilhoso. Obrigada. Obrigado, Gustavo. pessoal. Gustavo, um prazer. Obrigado. Bacana o teu trabalho aí, viu? Martina, Augusta, um abraço. Valeu, Outro, então. até Grande breve. abraço.